Olá, eu sou a Bia, sejam muito bem-vindos a esse canal e a esse vídeo. Hoje eu tô aqui com um convidado especial, Kainan Albuquerque, ele é nutricionista e também meu namorado, então... A gente trouxe uma temática muito interessante para ser abordada tanto na área da nutrição como na área da psicologia. E aí eu queria que você começasse a introduzir esse tema, que é a autoestima. A gente percebe que às vezes o paciente ele tem muito problema com a autoestima e isso acaba atrapalhando todo o processo ali. Então, a autoestima ela é nada mais, nada menos do que a visão que a gente tem sobre nós mesmos. Essa visão que a gente tem, ela é aprendida, né? Ela é aprendida desde a nossa infância, então isso vai dizendo muito de como que a gente se enxerga, qual que é o nosso autoconceito e a forma como a gente vai se conceituando aí ao longo da nossa vida. Percebo muito na prática clínica ali, que eu já tenho um tempo atendendo, que muitos dos pacientes nem sabem que tem problema com autoestima. E isso é muito percebido pela própria escuta. Então a gente vai ouvindo o paciente falando muito mal dele mesmo, se jogando para baixo e achando que não vai conseguir, às vezes até com traumas de outros profissionais que, ao invés de conversar sobre saúde, acabam julgando esses pacientes, acabam definindo a meta apenas em peso, apenas numa avaliação física e não pegando o paciente como um todo, que é o que mais a gente deve fazer. A gente deve escutar muito bem o paciente na anamnese, a gente deve perceber as suas necessidades, o que é aquele paciente tem de dor para que a gente possa tratar e não somente simplesmente prescrever ali no papel, mandar ele se virar, fazer com que ele perca 10 quilos, como se uma avaliação física, uma bioimpedância ou uma medida fosse resumir aquele paciente. A gente tem que trabalhar essa parte da autoestima, que no caso é muito trabalhado na parte de psicologia, mas na nutrição acaba interferindo também, porque o paciente, quando ele está em um processo de construção de um novo hábito, ele está no processo também de autocuidado. Ele está E de melhorando, autoconhecimento também. ele está tendo uma rotina, ele está se alimentando melhor, ele está comendo nutrientes que vão ajudar a produzir neurotransmissores para que ele se sinta melhor. Ele está fazendo uma rotina de atividade física que vão produzir hormônios, né? A gente tem, por exemplo, as células musculares que elas produzem miocinas, que elas induzem também a produção de endorfinas, que o paciente vai começar a ter aquela sensação de satisfação de estar fazendo, de estar conseguindo principalmente. Então ele começa indo poucas vezes na semana, depois ele começa a ter um engajamento melhor e tudo isso reflete em um resultado que vai refletir também na autoestima desse paciente. É isso de você enxergar aquela pessoa como um indivíduo, né? Ele tá ali contando a história dele, ele não tá só querendo emagrecer e pronto, né? Passa aí uma dieta pra mim. Então isso é algo que eu admiro muito no teu trabalho, que é essa escuta mesmo. Não é uma escuta terapêutica, mas é uma escuta de você entender a história daquele sujeito, entender por que ele tá ali. E esse ponto aí que tu falou sobre trabalhar metas com o paciente e aí gradativamente ele vai melhorando, ele vai vendo que ele conseguiu e aí ele se estimula cada vez mais e aí consegue resultados muito positivos. É algo que a gente também faz na terapia, como se fosse uma atividade mesmo de casa. E aí a gente vai gradativamente aumentando essas metas, até que ela consiga ver que, poxa, eu realmente consigo fazer isso. Então isso vai fazendo com que ela tenha um repertório comportamental do que ela consegue fazer e aí ela vai mudando também a forma como ela se enxerga. Então é algo que vai se alimentando. E tem algo que tu falou que é muito interessante, que é como a pessoa se enxerga. E muitas das vezes o paciente chega se enxergando com olhos de outras pessoas. Então é uma pessoa que diz, tu tá muito gorda, tu tá muito magra, tu tá muito musculosa. Ou seja, aos olhos das outras pessoas você nunca vai estar perfeito, nunca vai estar num nível ideal, bacana, porque sempre as pessoas vão ter algo para falar. E isso acaba mexendo muito, isso acaba interferindo muito na autoestima, em como a pessoa se enxerga. Então ela não se sente bem. Não porque ela tá mal, mas porque outra pessoa tá dizendo que ela não tá no ideal. Tem até uma frase, eu gosto muito de rap, e aí eu sempre falo para os pacientes que começam a se julgar, eu falo duas coisas. Primeiro, não se jogue para baixo. Aqui no consultório é proibido você começar a reforçar isso de se jogar para baixo. E a outra coisa é de uma frase de rap que eu falei,
que é ignore as vozes ou se torne tudo que elas dizem, porque você dá tanto ouvido a esse que você começa a acreditar. E aí essa parte de como uma pessoa se enxerga é algo que a gente precisa trabalhar de forma muito minuciosa nos primeiros momentos, pra gente entender de onde é que tá vindo esse autoconceito dela. Será que são crenças que ela tem muito enraizada ali desde a infância dela? Ou se são crenças que estão sendo reforçadas por consequências dessas crenças que ela já tem e reforçadas pelas outras pessoas. Então é algo que a gente tem realmente que tomar muito cuidado. E muitas vezes a pessoa, ela não chega no consultório com a demanda de eu tenho baixa autoestima. Ou ela nem vai chegar querendo uma dieta ou falando alguma coisa assim e se intitulando que tem baixa autoestima, porque ela nem percebe. Tá uma coisa tão enraizada, ela já acredita tanto De naquilo algo tão natural dela. que ela não percebe que é a baixa autoestima. Eu acredito que a gente consegue trabalhar muito isso em conjunto. E aí até uma curiosidade que eu tenho é saber como que isso é trabalhado na psicologia, para que eu possa também falar como que é trabalhado na nutrição, que a gente não trabalha autoestima, na verdade, isso acaba sendo uma consequência do tratamento. Porque, por exemplo, na nutrição a gente trabalha com recomendações nutricionais e traz isso para a vivência do paciente. Aí eu queria saber como que é na psicologia. Pronto, então dentro da minha visão de abordagem que eu tenho, que é a cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito isso que eu falei, que são os objetivos. Então a gente tem, né, em cada sessão os objetivos que a gente vai fazer, mas isso já é uma outra etapa, já é uma etapa bem mais prática, né? Nos primeiros momentos a gente vai realmente ter um trabalho mais de escuta e de investigar minuciosamente de onde que estão vindo. Então, muitas vezes o paciente ele traz uma fala que está reforçando ali uma crença que ele tem. Vendo esse conteúdo que ele traz, para a gente entender qual de fato é essa demanda do paciente. Então, muitas vezes a pessoa chega, eu não consigo fazer isso, ou eu não sou boa nisso. Então, muitas vezes esse eu não sou, eu não posso, eu não consigo, ele está muito relacionado a essas crenças mais centrais que a pessoa tem, que já são muito enraizadas, que quando elas estão em conflito, a gente diz que são crenças que estão disfuncionais. Então, a gente precisa o quê? Regular o emocional dessa pessoa. E aí a gente faz uma regulação emocional. Então, assim, por que eu tô falando de crenças? Porque não tem como a gente falar de autoestima se a gente não fala de crenças. Porque a autoestima, ela tá muito relacionada a essas crenças. É muito interessante quando tu fala essa regulação emocional, porque na nutrição a gente faz meio que uma regulação nutricional. Mas como que a gente faz isso? Tem uma parte muito importante, talvez a parte mais importante da consulta, que é a anamnese do paciente. Então, se eu pego um paciente que tem o intestino preso, às vezes, na maioria das vezes, inclusive, aquele paciente não tem um emocional muito bem, porque a gente tem ali um nervo que conecta o intestino e o cérebro. Sim, e eles são muito E a gente vai regulando isso. Então, a gente regula o intestino, o sono, alguma outra coisa, algum outro sintoma que aquele paciente tem, uma deficiência nutricional que o paciente nem imagina que tem, mas a gente consegue perceber na anamnese, confirmar com o exame, e basicamente esse é o papel do nutricionista, regular com nutrientes para que aquele meio se torne favorável para que aquele paciente possa ir melhorando não só a parte da saúde corporal, mas também contribuir para que ele melhore também nessa parte emocional junto, claro, com outros profissionais. E aí, a autoestima, ela é um fator primordial para que a gente consiga ter uma melhor saúde mental. Então, quando tudo isso está alinhado, essa visão que ela tem de si mesma, ela vê, né, que ela consegue ali no dia a dia dela fazer as coisas que ela tem que fazer uma dieta, e aí ela vê que ela consegue estar indo para academia, consegue ver que está tendo resultado. Então, é um trabalho muito favorável, né? A gente trabalhar essa questão da autoestima do paciente, tanto que chega para o nutricionista, quanto o paciente que chega para o psicólogo. E qual recado tu gostaria de dar, assim, para as pessoas que às vezes chegam no consultório com uma baixa autoestima, ou que tá ali querendo melhorar? Qual mensagem que tu quer deixar para essas pessoas? A mensagem principal é a pessoa entender que ela precisa se cuidar. Se ela se cuida, todos os outros aspectos, todos os outros âmbitos vão melhorando, tanto a saúde emocional, a saúde mental,
a parte corporal, a parte de construção de um novo hábito, a parte de se sentir bem, a parte de se sentir vivo. Então é muito interessante que a pessoa tenha esse autocuidado, a pessoa cuide do seu corpo para que ela possa estar bem, para estar com outras pessoas, para cuidar de outras pessoas, para estar bem fazendo o que ela gosta de fazer. Então esse é o recado de hoje. Ótimo, maravilha. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui a sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os conteúdos aí todos os dias que a gente tem nesse canal, tá? Um beijo e vou ficando por aqui. Vamos ficando por aqui. Tô mal acostumada. Vamos ficando por aqui. Ah! Foi.